podcast já vai começar. Quer que a palavra de Deus chegue a mais pessoas? Basta compartilhar o link com seus contatos em suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Olá, meus irmãos e paz, bom dia. Hoje, segunda-feira, Tempo de Deus, o seu podcast favorito, Fé e Café, o nosso devocional diário da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E você que está no interior do Amazonas, você que está nos rincões, singrando os rios amazônicos, Deus te abençoe, participe conosco, esteja conosco, certamente o Senhor tem uma palavra para a sua vida. Você que está caminhando hoje, fazendo sua caminhada de oração, ou então caminhando com a sua esposa, esteja ouvindo, esteja presente conosco neste nosso podcast Fé e Café. E você que está no hospital, você que está no leito de hospital, numa UTI, nós queremos dizer para você que Deus possa fazer algo especial na sua vida, trazendo você a esperança da glória que é Jesus Cristo na sua vida. Creia em Cristo, creia que Ele pode levantar você desta cama, afofar o seu leito e lhe abençoar também. E você que está indo para o trabalho, você que está voltando do trabalho, você que está em casa agora, tomando aquele café junto conosco, compartilhando. Hoje vai ser bênção de Deus, o último podcast sobre família. E aí, gente, não tem outra forma de apresentação mais extraordinária. Hoje nós temos aqui um amigo desta igreja, da Igreja Presbiteriana de Manaus, o reverendo Hernandes Dias Lopes, meu amigo, meu querido, que prazer tê-lo aqui conosco. Pode falar com o povo de Deus, aqui é informal e as perguntas nós podemos fazer. Qualquer pergunta vocês podem fazer e nós responderemos as que nós queremos responder. Tá certo? Que bom, pastor. Seja bem-vindo. É uma honra, Francisco. É um privilégio estar aqui com você, nessa linda e abençoada igreja. Quero cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando. E vale a pena mesmo bater esse papo aqui. Fique com a gente. E, gente, a primeira coisa que a gente faz, pastor Hernandes, como é uma segunda-feira, nós estamos iniciando a semana, nós oramos. Isso é muito bom. Não é? Nós oramos e, se você desejar, depois ir comendo alguma coisa, tomando um café, bebendo uma água, porque as perguntas são cabeludas. Brinca já estou até com medo. Exatamente. Não é? E nós iremos orar agora pela sua vida, meu amado, e que você possa fazer desse encontro do Fé e Café, esse podcast, realmente o seu devocional diário. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós sabemos, Deus, que tu tens propósitos para as nossas vidas. Nesta manhã, ó Deus, nós intercedemos por todos aqueles que estão enfrentando lutas, as intempéries da vida, os problemas da vida. Senhor, vem com teu bálsamo, com a tua graça, com a tua presença e renova as forças para a glória do teu nome. Amém. Senhor, nós clamamos sobre aqueles que estão enfermos, ó Deus, nos hospitais, enfermos, ó Deus, em suas casas, não conseguem sair nem do quarto. Senhor Deus, tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura, tu és o médico dos médicos. Opera, Senhor, e faz com que esta enfermidade seja emocional, espiritual, física, seja debelada pelo teu poder, Senhor. Amém. E que esta pessoa volte a respirar e volte a ter vida, e vida em abundância, como diz a sua palavra, Senhor. Nós cremos, Deus, que esta manhã é uma manhã de edificação da nossa vida. Abençoe as famílias, guarde as famílias, proteja as famílias em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Pastor Hernandes, é um prazer ter sempre você aqui na Igreja Presbiteriana de Manaus e aqui no Centro de Comunicação da Igreja Presbiteriana de Manaus, a igreja da Amazônia. Pois viu? É a Igreja da Amazônia. Alguém pergunta, mas por que a Igreja da Amazônia? Nós estamos em 33 municípios dos 62 municípios do Amazonas. Que benção. Nós temos uma história de trabalho missionário na Amazônia e também na Amazônia. Exatamente, e também com os ribeirinhos, com os indígenas, né, os povos originários, e a gente tem compartilhado esta mensagem exatamente pelo Amazonas mesmo,
Então, essa igreja tem uma identificação, não é? O DNA dela é um DNA missional. Por isso que a gente fala que é a Igreja Presbiteriana de Manaus, é a igreja da Amazônia. Mas todas as igrejas podem dizer, nós somos a igreja da Amazônia, não tem nenhum problema em relação a isso. Pastor Hernandes, em primeiro lugar, nós vamos ler o texto bíblico, certo, e a gente vem para a primeira pergunta. Pois não. Tá certo? Estamos aí. Então, vai ser um bate-bola hoje aqui, e quero que você fique bem à vontade para expressar aquilo que Deus colocou no teu coração. Amém. O texto, gente, é o Salmo de número 127. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grajeastes aos seus amados, diz a palavra de Deus. Ele o dar enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Quando a gente lê este salmo e a gente pensa em família, o que vem no teu coração? Bom, eu penso que esse salmo, Francisco, ele trata de 3 assuntos básicos. Então, vem 3 ideias no meu coração. O primeiro ponto que eu acho que o salmista trata aqui, que é Salomão, é o casamento. Versículo 1. Depois, versículo 2, é o trabalho. E terceiro, versículos 3 a 5, os filhos. E a ordem lógica, porque vem o casamento, depois vem o trabalho para a subsistência dessa família e depois vem a chegada dos filhos. Então, essa é a grande essência da família: casamento, trabalho e filhos. É isso que vem à minha mente. Que maravilha, ótimo! E aí, quando você olha esse texto na perspectiva, fazendo uma analogia da fé, e para a realidade que a gente vive hoje, no mundo que a gente vive hoje, onde a desvalorização da palavra família, e não só a palavra, mas também a forma, né, a célula máter que a gente hoje tem percebido, né, essa degradação que a gente tem vivido nos nossos dias sobre a concepção do que é família. Como que você, Hernandes, vê isso, trazendo esse texto para a realidade que a gente vive hoje? Eu acho que aqui tem um alerta muito solene, que uma família que é construída fora da direção de Deus, da presença de Deus e da realidade de Deus como fundamento dessa família, ela pode ter sucesso por um tempo, mas ela é vulnerável. E ele compara isso, né, com uma cidade que está desguarnecida, uma cidade sem proteção, sem vigilância. Se o senhor não edificar a casa, então os que trabalham vão trabalhar e não vão ter segurança. É como uma cidade desguarnecida, sem vigilância. Então, nessa sociedade que empurrou Deus para a lateral, nessa sociedade que, além de não reconhecer Deus, escarnece de Deus, pisoteia os princípios de Deus, avilta com os valores absolutos da ética judaico-cristã, que deveriam ser colunas de sustentação da família, está na contramão. Eles estão, diríamos nós hoje, dando um tirão só no pé, no próprio peito, porque construir um lar sem Deus é como construir uma casa na areia. É curioso que, na mesma figura semelhante que Jesus usa, as circunstâncias entre uma casa de um cristão e a casa de um não cristão são as mesmas. São as mesmas. Lá no sermão de Jesus, ele diz: vai cair a chuva no telhado, vai bater o vento na parede, o rio vai bater o rio no alicerce. Se a casa está construída sobre a pedra, sobre a rocha, ela vai ficar de pé. Mas se ela está construída sobre a areia, ela vai cair. Aparentemente é tudo igual. O fundamento nem sempre aparece, mas ele é a sustentação de uma casa, assim como Deus é a sustentação de uma família. É verdade, sem dúvida nenhuma. E nós tivemos um momento falando em fundamento da família e falando dessa
dessa importância que é você estar firmado sobre a rocha, não é? Que é Cristo, e que impede que as intempéries da vida bata contra essa casa e essa casa venha a cair, porque quem está firmado em Cristo, quem ouve a palavra e a pratica, não é? Tem essa consciência muito clara, não é? De quando você ouve discursos, quando você ouve comunicados, quando você assiste determinadas coisas, você se atina, vem discernimento espiritual rapidamente, e você diz: isso eu não quero para a minha vida. Por que eu estou dizendo isso? É que nós tivemos, há quase um mês atrás, um evento que foi paradoxal. Enquanto o Rio Grande do Sul estava vivendo a maior das calamidades, algo tão tétrico, tão difícil, assustador, e abalou todas as estruturas, em todos os sentidos, das famílias do Rio Grande do Sul, nós estamos tendo, não é, um show obsceno, assustador no Rio de Janeiro. Não é? Pastor Hernandes, como é que você vê isso, não é, olhando essa realidade, não é, e como que nós cristãos talvez estejamos anestesiados ou emudecidos na nossa própria voz profética em denunciar essa imoralidade que bate na cara do povo de Deus, não é? Como é que você tem visto isso? E quando surgiu aquela situação, eu escrevi um artigo: choro ou show? Choro ou show? E eu escrevi aquele artigo com o coração doído, porque na mesma hora que um estado inteiro, e um dos estados mais importantes deste país, chorava a dor doída de ver seus bens destruídos, de ver um senhor idoso, uma senhora idosa sendo arrastado pela enxurrada, de ver um bebê sendo arrancado dos braços da sua mãe e ser levado pela morte. Um outro estado promovia um show que foi transmitido ao vivo pela maior emissora desse país, que foi um show de horrores, um show de ocultismo, de satanismo explícito, de depravação moral explícita, que chocou, que deixou perplexo a sociedade brasileira, e não só a sociedade brasileira, mas pessoas de outros países que também assistiram aquelas cenas ficaram revoltadas até, né? Porque ultrapassou todos os limites da decência, da moralidade. Isso retrata, penso eu, a decadência da sociedade sem Deus, que perdeu o temor de Deus, que perdeu o senso de dignidade da vida, que perdeu o senso de solidariedade com o próximo, porque eu só queria lembrar um fato bíblico. Você se lembra que quando Jerusalém estava sendo destruída pelos caldeus, arrasada pelos caldeus, o povo de Edom celebrou, dizendo: arrasai, arrasai, arrasai até os fundamentos, celebrando e ficando feliz, quando um outro estava sendo destruído e arruinado. Eu não estou dizendo que lá no Rio aconteceu alguém torcendo para a tragédia da Rio Grande do Sul, mas, no mínimo, realizar uma cerimônia daquela, de um show, de um festejo, que transformou-se numa cena patética, ao mesmo tempo, numa transmissão para o mundo todo, foi, no mínimo, uma falta de humanidade, de urbanidade. É verdade. Foi também uma demonstração muito clara de desamor ao próximo e de falta de temor a Deus. Coisa boa, gente. Pessoal, a coisa aqui tá forte. Tá forte. Já segunda-feira, já com toda essa dinâmica tão importante de despertar o nosso coração, nossa mente. Bem, nós compartilhamos sobre família, não é? Aqui, como você estabeleceu já a estrutura da exposição bíblica do Salmo 127, não é? Então você começou com família e agora vamos falar então sobre o trabalho. Ok, não é? Vamos lá. Não é? E aqui, para os preguiçosos, vamos falar agora aqui sobre trabalho, não é?
Como é que você vê, né, essa questão que a gente percebe hoje, também dentro da sociedade, e quando eu falo sociedade, a gente está falando de família, não é? Que a gente tem gerações, né? Tem a geração nem trabalha e nem estuda, não é? Como que a gente olha as Escrituras e vê hoje pessoas com 40 anos dentro de casa, homens já barbados, como diz o outro, não é? E passivamente a gente começa a perceber que há uma certa adaptação dos próprios pais nesse contexto, não é? E como é que você vê isso hoje, à luz desse salmo? Algumas pessoas perguntam, ou por brincadeira ou por desconhecimento, eu queria saber quem inventou o trabalho. Como se o trabalho fosse uma espécie de maldição sobre o homem, em virtude do pecado. É um equívoco enorme, porque o trabalho foi criado por Deus antes da queda dos nossos pais. O trabalho continua depois da queda, agora com o suor do rosto, e a terra sendo hostil ao homem, produzindo cardos, abrolhos, espinhos. E o trabalho continuará depois da glorificação. Nós serviremos a Deus por toda a eternidade. O trabalho é uma bênção. Ele dignifica o homem. Se não o fosse, uma pessoa rica dizendo, eu já tenho muito dinheiro, não vou trabalhar mais. E continua trabalhando. Pessoas se aposentam e continuam trabalhando. O homem é como uma bicicleta, se parar, cai. Então, o trabalho não é apenas para o meu sustento, não é apenas para o sustento da minha família, não é apenas para que eu granjeie o pão e até ajude a distribuí-lo a outrem. O trabalho dá significado à vida, dá dignidade à vida. A Bíblia diz que Deus trabalha até agora, e Jesus, eu também trabalho. Então, o trabalho, ele é maravilhoso. Já pensou o que é uma vida de ociosidade? Alguém já disse que a cabeça vazia é a oficina do diabo. O trabalho é maravilhoso. Ficar sem trabalhar é um martírio. É verdade. Então, é incompreensível quando uma pessoa, como você mencionou aí, um cara está com 40 anos, está em casa, na casa de pai e mãe, não se mexe, não estuda, não trabalha, se acomoda. E no videogame. E no videogame ainda. Então, é uma tristeza. É uma vida sem projetos, sem sonhos, sem realizações. Exatamente. Eu lembrei de Provérbios, né, que diz que o preguiçoso não tem coragem nem de colocar a colher na boca. E ele diz, vai ter um leão na rua, não vou sair não, que vai me pegar. Vai ter com as formigas só o preguiçoso. É assustador isso, não é? E eu penso numa coisa quando a gente fala sobre esse assunto, né? Você não está preparado para o trabalho, você não está preparado para a vida. Você não está preparado para um relacionamento. Mas me dá uma pitada. Lógico, eu estou aqui só para instigar você nós hoje. Nós vivemos hoje uma geração que, com todos o respeito às posições, mas às vezes as pessoas passam. Por exemplo, a nossa geração, a sua e a minha, nós começamos a trabalhar na infância. Isso não nos matou. Não. Isso não nos tirou o privilégio de estudar. Então, a nossa geração hoje, proibindo uma criança de fazer uma atividade própria de criança, dentro de casa, por exemplo, tirar as louças da mesa, ajudar a mãe a lavar a louça, ajudar a arrumar a casa. Na medida que ela for crescendo, essas atividades vão se adaptando à idade própria delas, sem tirá-las da escola, sem privá-las da vida lúdica e da vida do trabalho. Foi ruim, foi muito ruim. Porque nós geramos um adolescente que não pode trabalhar, que não trabalha. E a pessoa que tem ócio negativo, sem atividade, ela acaba desacostumando com isso de trabalhar, ela acaba preenchendo esse vazio com coisa perigosa para ela. É verdade. Né? E ela, via de regra, depois não vai saber lidar com dinheiro, não vai valorizar dinheiro, porque ganhou fácil. Né? O cara está marmanjo e ele não tem dinheiro para comprar uma camisa, um tênis, nada, é tudo de mão beijada, porque a estrutura que foi montada é para ele não trabalhar. Exatamente. E o texto é muito interessante, né? Quando diz assim, inútil vos será levantar de madrugada. Aí ele já está olhando para um outro ponto, né? Ele está olhando para um outro ponto daquele casal que quer trabalhar, porque acha que tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, ativismo exacerbado. Ativismo exacerbado.
E não tem tempo para Deus, não tem tempo para o cônjuge, não nem... tem tempo para os filhos, não tem tempo para a família. Exatamente. Não tem tempo para Deus. Então, ou seja, tudo que é polarizante... Polarizante é perigoso. É perigoso, né? Os extremos são perigosos. Me permita um exemplo aqui. Eu fui pastor de um casal, e esse casal, quando eles se iniciaram a vida conjugal, disseram assim um para o outro: nós vamos trabalhar 15 anos. Vamos fazer o nosso pé de meia. E depois a gente vai ter tempo, um para o outro, para curtir a vida. O marido levantava às 6 da manhã, trabalhava até às 4 da tarde. A esposa entrava no trabalho às 5 da tarde, saía às 10 horas da noite. Uau. 15 anos. Um sem ver o outro, sem sentir o cheiro do outro, sem ouvir a voz do outro. Sem nada. Sem nada. Depois de 15 anos, um olhou para o outro e disse: quem é você? Uau. Ganharam dinheiro e perderam o casamento. Não entendeu o que o texto está dizendo aqui. Com certeza. E aí, finalmente, nós vamos chegar. Rapaz, esse papo está tão legal, está tão... A gente poderia estar falando de tanta... Olha, a gente... Vamos ficar umas 2 horas aqui hoje? Pronto, bora. Não, vamos ficar. Pessoal, vocês desejam aí que a gente fique mais um pouco de tempo? Vamos lá, pessoal. Então, e vocês podem compartilhar, viu? Vocês podem aí colocar suas perguntas, colocar aí as suas observações. É muito importante que você interaja conosco. E aí vem os filhos. Os filhos. Né? E o texto diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Fala agora. Bom, hoje nós estávamos almoçando, né? Estávamos almoçando, nós estávamos almoçando na sexta-feira. E aí nós estávamos conversando e você falou assim: rapaz, meu filho está de mudança para Maringá. E a primeira coisa que você falou foi o seguinte: você falou resumidamente do seu filho, mas quando você falou assim, mas eu vou sentir falta dos meus netos. Dos netos, né? Então, mexeu com você? Mexeu muito. Mexeu muito. Eu tenho um apego muito grande aos filhos. Via de regra, eu procuro falar com eles, se não todo dia, algumas vezes na semana. Ligo praticamente todo dia. Às vezes nem sempre eles podem atender, e quando eu atendo eu sei que porque está tendo alguma atividade lá que não dá para atender na hora. Mas apego aos filhos é uma coisa que eu acho fascinante. Do amor, do cuidado, do zelo. E eu tenho uma compreensão, sabe, Francisco? Eu gosto de ajudar os filhos no que eu posso. Eu conheço pais que, às vezes, embora tenham condições de ajudar os filhos, não os ajudam. Aí, mais tarde, tudo que juntaram na vida vai deixar de herança. Mas, na hora do aperto, deixou de socorrer. Então, eu entendo que pai ajuda filho quando o filho está precisando. Pai está perto do filho, não só celebrando o sucesso deles, mas quando também eles têm alguma dificuldade, você está junto deles e fala: olha, estou aqui, conte comigo. Então, pai é uma espécie de porto seguro, pai e mãe é uma espécie de porto seguro dos filhos. Agora, essas figuras aqui, para mim, são fascinantes. Herança, flecha, fantástico, né? Esses dias eu estava conversando com um casal e eles estavam com uma dificuldade. A dificuldade do casal era que a esposa dizia que estava na hora já deles terem filhos. Né? Eles estão começando a caminhada deles. E o marido dizia que não, que ainda não era tempo de ter filho, né? Porque filho requer um custo maior financeiramente falando, né? E ela falava assim: mas eu falo para ele que vai ser mais encorajador para a gente, inspirador para a gente fazer mais coisa. Acho que está na hora de ter um filho. Né? Aí eu me lembrei desse texto: herança do Senhor. E foi essa palavra que eu dei a eles, né? Dizendo: tudo bem, ter filhos o Senhor vai dar no tempo que Ele desejar para vocês, mas vocês têm que entrar nessa relação com um coração totalmente desarmado sobre concepções a respeito de filhos. Vocês precisam primeiramente ter uma perspectiva, uma lente divina
do significado do filho. Exatamente. Filhos é a herança do Senhor. Você está me contando essa experiência, eu me lembro de um casal muito querido, que os filhos já estavam, um casal já grandes, e chega um menino temporão, depois de mais de 15 anos. E a mulher chorou muito, ela não queria estar grávida, eles não queriam ter filhos, eles não planejavam ter filhos. Para eles era uma tragédia. Agora, depois de 15 anos, chegar uma criança. Sim. E eu me lembro que eu disse, olha, Deus está dando um presente para vocês, isso é a sobremesa da vida. Olha, esse menino é a alegria da casa, a alegria da família, é a celebração da vida deles. Então, essa ideia de que filho é bem-vindo, filho é desejado, no tempo de Deus, na hora de Deus, é um presente, é uma herança. E herança é aquilo que você recebe sem trabalhar. Presente. É presente. É presente. É um presente. Exatamente. É um presente. E aí ele continua dizendo assim, algo que me chama a atenção nesse texto. Ele diz, feliz o homem que enche deles a sua aljava. O cabra tem que ser forte. Aí eu quero ver, meu amigo. Isso aqui é para o nordestino. Eita, agora. Mas você está levantando um ponto aí vital, porque a nossa geração, sobretudo a geração ocidental, está diminuindo drasticamente o número de filhos. Então, a média hoje é 1,2, 1,5 nas famílias ocidentais. Aqueles que talvez tenham menos condições de ter uma paternidade responsável, tem 4, 5, 6. No Oriente, 8 filhos. Então, essa ideia de que filho é despesa está pesando muito no Ocidente. Está mesmo. E filhos precisam mais de presença do que de presentes. E se os pais derem mais carinho e afeto aos filhos, talvez é melhor do que colocar na escola de ponta. É verdade. E não ter a presença dos pais, o cuidado dos pais. Eu estava lembrando aqui que nós temos algo em comum, que a gente faz viagens para o Oriente. Isso. Né? E aí você conhece muito bem o Egito. Conheço. Né? E eu acho interessante quando a gente chega no aeroporto, no Cairo, e a gente começa a passar, a primeira coisa que você vê são os prédios que parece que estão inacabados, né? Não tem reboco, não tem forma, só tem aquele paredão, né? E aí a gente sabe que uma das características daquilo é porque se você emoldura, você vai pagar mais imposto. Então os caras são espertos, ele deixa como está. Mas você percebeu que como vai crescendo, vai subindo o tamanho da casa? Os filhos vão casando, exatamente, exatamente. Vira um clã. Exatamente, é isso, não é? É exatamente isso. Isso é um problema também, né? Sim. Porque filho é uma bênção, ter o tempo de ficar em casa, ter o tempo de ficar com os pais e tem o tempo certo de sair de casa. Né? Então, tem um ditado aqui no Brasil que eu conheci, quem casa, quer casa. É melhor você morar numa meia água depois que casou, do que morar numa mansão com os pais. Porque marido e mulher têm a sua própria vida, tem que ter o seu espaço, tem que ter a sua liberdade. Às vezes, marido e mulher podem ter um momento lá de rusga um com o outro, 5 minutos está resolvido, mas se os pais viram a rusga, cria ali uma sombra no relacionamento. Né? Então, esse cuidado tem que ter. Eu não sei você, eu tenho muita dificuldade de ficar muito tempo na casa dos meus filhos. Eu não sei porquê. Quando eu estou ali 2, 3 dias... Percebe que está sobrando. Talvez seja o problema seja meu. O problema seja meu, mas a sensação que eu tenho é que se houve um virar de olho, alguma coisa, eu digo, já não é mais, já não está mais legal para estar aqui, não é? É verdade, o desafio hoje, e você já percebeu que os jovens estão casando mais velhos? Mais velhos. Você já percebeu isso? Com certeza. Porque a ideia, por exemplo, eu não sei qual a sua realidade, mas na minha, quando eu casei, eu tinha amor no coração e sonho. Eu tinha um carro velho. E mais nada. Eu casei com uma geladeira, um fogão e uma cama. E sobrevivemos, né? Oh! Então, a ideia hoje que a pessoa tem que ter tudo pronto para casar é uma ideia
materialista da nossa sociedade. É bom construir junto, e às vezes o fato de você ter passado por determinados apertos e até privações ajudam você a valorizar as coisas, a dar valor às coisas, a ter alegria em adquirir coisas e adquirir juntos. Então, não é preciso ter um patrimônio e uma estabilidade financeira. Se tiver, ótimo, mas não é preciso ter para se casar. Se fosse assim, os nossos avós, os nossos pais, e nem nós jamais teríamos nos casado. E tem uma coisa, me parece que a turma que vai passando dos 28, chegando nos 30, nos 35... Fica mais exigente. Muito. O grau de exigência fica altíssimo. E às vezes eu fico assustado. Chega, não, pastor, ainda preciso... Olha, pastor, eu estou querendo uma pessoa assim, que tenha isso, tenha aquilo, não sei o que e tal. Eu vou olhando, digo, meu Deus, eu começo a olhar para a igreja. O problema eu começo a olhar para a igreja. É que a pessoa começa a escolher demais e depois fica para ser escolhida, viu? Corre esse risco. Corre esse risco. Fica esperto. É mesmo, gente. Olha aí, pessoal. Olha aí, hein, turma aí. Cuidado, hein? É melhor escolher do que ser escolhido. É isso aí. Nessa área, obviamente. Bem, gente, nós estamos aqui felizes demais por compartilhar sobre algo tão importante que é a família, à luz do Salmo de número 127. Né? E dizer a cada um de vocês que este nosso encontro, esse nosso podcast Fé e Café, é exatamente para a gente compartilhar as coisas práticas da vida, né? Aplicar, porque você ouve uma mensagem, você pode ficar até extremamente feliz com a mensagem, mas se essa mensagem não for aplicável na sua vida, na nossa vida, então o nosso devocional é mais apenas uma leitura cognitiva, né? E o desafio que a gente precisa é exercitar diariamente o nosso devocional. É lógico que o Fé e Café tem essa proposta de você, junto conosco, ler uma palavra, fazermos uma oração e falarmos sobre os problemas da vida. E, dentre eles, nós podemos citar as adversidades que a família enfrenta, né? Todos nós enfrentamos dificuldades. Ninguém está isento e imune de passar por dificuldades. O Hernandes sempre falou uma coisa que eu sempre gostei da frase dele, que a vida cristã não é um parque de diversão, não é? É um campo realmente de batalha, de luta espiritual. Né? E a família também tem enfrentado esses desafios. Pastor Hernandes, para concluir esse nosso encontro aqui tão agradável, tão abençoado, Hernandes, me diz uma coisa, qual seria o conselho, à luz da palavra de Deus, que você daria para a família cristã nos dias de hoje, onde ela tem enfrentado tantos desafios? Eu acho que o conselho que eu daria, Francisco, é: coloque as primeiras coisas primeiro. Há prioridades na vida que não podem ser alteradas. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, Deus vem em primeiro lugar. Depois vem o cônjuge. O maior presente que um pai e uma mãe podem dar para os seus filhos é amando um ao outro. São os filhos olhando para os pais e vendo que eles se amam e se respeitam. Terceiro, os filhos precisam vir antes do trabalho. Sacrificar os filhos por causa do trabalho pode ser um prejuízo enorme. E eu não estou dizendo com isso que você deva ser descuidado com o trabalho porque está cuidando dos filhos. Mas eu vou lhe dar um exemplo simples. Eu tenho o hábito de... eu ando com o telefone porque tem tantas coisas que precisa resolver. Se eu estiver na mais importante reunião da minha vida, o telefone tocar, e eu vejo que é da minha família, eu peço licença na hora e atendo. Eu também. Se for uma necessidade, eu peço licença na hora e saio. E já fiz isso algumas vezes. A minha família precisa saber que, embora eu tenha uma vida tão corrida, eles são prioridade na minha vida. Então, Deus, cônjuge, filhos. Então, entra, no caso de pessoas, os amigos, entra o trabalho. É claro que quando eu falo em Deus, eu estou falando também nas coisas de Deus,
A igreja, eu não vejo igreja e família como coisas conflitantes e separadas, não. A família está na igreja, a igreja está na família, e nós caminhamos juntos, né? No ministério você é assim também. A nossa família nunca sentiu a igreja como uma rival. Está na igreja. Não, a igreja é a nossa vida, nós respiramos isso, é o reino de Deus, é a presença de Deus, é a agência do reino de Deus. Então, o conselho que eu daria é isso: coloque as primeiras coisas primeiro. Muito bem, gente, estamos já chegando ao fim do nosso podcast Fé e Café, o seu devocional diário da Igreja Presbiteriana de Manaus, da Igreja da Amazônia, e nós sempre encerramos orando pela sua vida. Eu sei que tem muita gente escrevendo, eu sei que tem muita gente que vai colocar suas posições, e para nós é relevante quando você interage conosco, quando você pede uma oração, quando você expõe as lutas, porque não fica alheio a nós. Quero que você saiba disso. Nós temos um ministério de intercessão e nós intercedemos com você. Há uma rede de irmãos e irmãs que participam também do Fé e Café e que, quando veem situações de petições de pessoas passando por lutas e dificuldades na vida, nós intercedemos por essas pessoas, intercedemos por você. E nós vamos fazer isso agora, nesse momento, encerrando o nosso podcast Fé e Café com o nosso querido pastor Hernandes Dias Lopes. Um prazer. Privilégio. Você é um amigo que Deus me deu nessa caminhada. É um privilégio ser seu amigo e estar aqui com você hoje. E nós louvamos a Deus pela sua vida. Obrigado. Esta igreja ama você. Obrigado. Nós estamos aqui no centro de comunicação da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Manaus, e o conselho da igreja tem você como um desses irmãos que estiveram conosco nos momentos mais difíceis que nós passamos aqui. Obrigado. E quando a gente vê toda essa estrutura, você pode ter certeza que você faz parte disso. Muito Eu não obrigado. sei se você já pregou 5 vezes num dia só, como você fez quando nós estávamos com os 2 cultos acontecendo e ainda nós estávamos na reconstrução. Então, nós somos gratos a Deus pela sua vida. Você pode contar conosco. O pastor Hernandes, além de ser um preletor internacional, nacional, além de ser um escritor que tem uma acuidade na exposição dos textos bíblicos, além de ser diretor executivo da Luz para o Caminho, não é um irmão, é uma pessoa que tem uma facilidade de conviver conosco, de transitar sem nenhum tipo de posição, sobreposição. Ao contrário, não é? Obrigado, a palavra de Deus diz que a humildade precede a honra. Deus e nós honramos a sua vida, Obrigado. o seu ministério. Vamos Obrigado. orar? Vamos. Pastor Hernandes, pode orar pelo Posso povo? orar. Vamos orar. Deus amado, nosso coração está grato a Ti pelo privilégio deste bate-papo, deste podcast. Oh, Deus. Nosso coração está grato por ver este ministério tão lindo da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia, Oh, Deus. que tem sido um luzeiro a brilhar nesta cidade, neste Sim, estado, e pelos rincões desta região tão linda e tão promissora do nosso Brasil. Sim, Deus. Receba a nossa gratidão pelas pessoas Obrigado, que estão Senhor Deus. nos acompanhando agora. Oh, Deus. Que Tu apliques, meu Deus, estas lições que juntos aqui tiramos e extraímos da Tua palavra para o nosso enlevo, para a nossa edificação, e que a Tua bênção repouse sobre as famílias que estão agora nos acompanhando, que haja graça, que haja perdão, que haja reconciliação, que haja restauração, amém, que haja sonhos, e que famílias sejam restauradas e reconciliadas contigo e uns com os outros. Sim. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, um bom dia para todos vocês, e lembre-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus abençoe e um bom dia a todos vocês.